Você já sentiu uma força estranha puxando você em direção a alguém que até ontem lhe era indiferente ou até mesmo repulsivo, como se um gancho invisível tivesse sido cravado em seu estômago, e a cada passo que você tenta dar para longe, a linha se estica e a dor se torna insuportável, obrigando-o a voltar rastejando para a fonte do seu tormento? Se a resposta for sim, preste muita atenção, pois o que muitos chamam de paixão avassaladora ou destino, o livro da capa preta de São Cipriano classifica como a mais cruel das violências espirituais, conhecida vulgarmente como amarração amorosa, um termo que suaviza uma realidade brutal, pois não há amor algum envolvido nesse processo. Apenas posse, escravidão e a anulação sistemática do livre-arbítrio de uma vítima que se torna uma marionete nas mãos de quem encomendou o feitiço. E para entendermos os sinais dessa doença da alma, precisamos primeiro compreender a mecânica oculta por trás dela, pois os grimórios antigos nos ensinam que para amarrar alguém é necessário primeiro quebrar suas defesas naturais, e isso é feito através da invocação de entidades do baixo astral, espíritos obsessores e energias densas que são enviadas para orbitar o alvo 24 horas por dia, minando sua resistência mental e emocional, até que ele não consiga mais distinguir seus próprios pensamentos das sugestões implantadas magicamente. E o primeiro sinal que o livro nos aponta não é um grande evento sobrenatural, mas uma mudança sutil e aterrorizante na sua própria vontade, que é a obsessão mental involuntária, onde o rosto da pessoa que fez a amarração começa a invadir sua mente nos momentos mais inoportunos, sem que haja qualquer gatilho externo. E você pode estar trabalhando, dirigindo, ou até mesmo rezando, e de repente a imagem daquela pessoa surge com uma força que interrompe seu raciocínio. E não é uma lembrança doce de alguém amado, mas uma imagem intrusiva, persistente, como uma mosca varejeira que você não consegue espantar e que traz consigo uma angústia profunda, uma ansiedade que aperta o peito e que só parece aliviar quando você cede e vai procurar a pessoa ou olhar uma foto dela. O que nos leva a entender que a amarração funciona como um vício programado, onde a vítima é o drogado e a presença do feiticeiro é a droga. E os antigos tratados de demonologia alertam que essa invasão mental é frequentemente o resultado de rituais feitos com elementos pessoais da vítima, como fios de cabelo, pedaços de roupa ou fotos que servem como links ou coordenadas GPS espirituais, para que as entidades encontrem o alvo onde quer que ele esteja e comecem o processo de cerco psicológico, fazendo com que a vítima se sinta vigiada o tempo todo e comece a duvidar de sua própria sanidade, questionando por que não consegue tirar da cabeça alguém que racionalmente ela sabe que não lhe faz bem ou que até despreza. Mas a magia opera na camada subconsciente abaixo da razão, onde residem os medos e os desejos mais primitivos, e é lá que o feitiço planta a semente da dependência que crescerá como uma erva daninha, sufocando todas as outras formas de afeto e interesse que a pessoa tinha pela vida, transformando-a em um satélite que gira exclusivamente em torno do Sol Negro, que é o autor da amarração. E esse é apenas o começo da descida a um inferno particular, onde a porta de saída foi trancada por chaves que não pertencem a este mundo físico. À medida que o cerco espiritual se fecha e a mente da vítima já está comprometida, a amarração começa a manifestar seu segundo sinal mais devastador, que os textos de Cipriano descrevem como a perturbação do sono e os sonhos dirigidos, pois é durante o sono
que nossas defesas psíquicas estão mais baixas e a alma se desprende ligeiramente do corpo, tornando-se um alvo fácil para as influências externas. E a vítima de uma amarração raramente tem um sono reparador, pois ela é constantemente visitada em sonhos pela pessoa que fez o feitiço. Mas não são sonhos românticos comuns, são experiências vívidas e muitas vezes angustiantes, onde a presença do outro é impositiva e sufocante. E em muitos casos descritos nos grimórios, esses sonhos assumem uma natureza sexual explícita e agressiva, o que indica a atuação de íncubos e súcubos, entidades que se alimentam da energia sexual da vítima e que são frequentemente utilizadas em rituais de amarração mais pesados para criar um vínculo carnal no plano astral. Antes que ele se manifeste no físico e a pessoa acorda desses sonhos, não descansada, mas exausta, suada, e com uma sensação de violação misturada a um desejo confuso e incontrolável pela pessoa que apareceu no sonho, criando um ciclo vicioso, onde o medo se mistura ao prazer doentio. E a vítima começa a ansiar por dormir apenas para encontrar seu algoz onírico novamente, e isso nos leva ao terceiro sinal, que é uma consequência direta dessa drenagem energética noturna, a exaustão física inexplicável e o adoecimento súbito, pois manter uma amarração ativa exige uma quantidade enorme de energia vital da vítima, que está sendo constantemente vampirizada pelas entidades acopladas a ela, e a pessoa começa a sentir um cansaço que não passa com descanso, dores nas costas e na nuca, como se carregasse um peso invisível. Um peso que os ocultistas sabem ser a densidade dos espíritos que estão montados nela, e surgem doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, exames que não apontam nada de errado. Mas a pessoa se sente definhar dia após dia, perdendo o brilho no olhar, a vitalidade e a alegria de viver, tornando-se uma sombra do que já foi. E essa fraqueza física é estratégica, pois uma pessoa doente e cansada tem menos força de vontade para lutar contra a influência mágica, tornando-se mais dócil e aceitando com mais facilidade a presença de quem a amarrou, como se fosse sua única fonte de cura e alívio, quando na verdade é a fonte da doença, o que demonstra a perversidade do ritual que primeiro quebra as pernas da vítima para depois oferecer uma muleta envenenada. E o livro da capa preta é muito claro ao afirmar que a magia que interfere no livre-arbítrio sempre cobra um preço em sangue e vitalidade e na amarração. Quem paga a maior parte dessa conta é a vítima, que tem sua força de vida sugada para alimentar a obsessão de outra pessoa. Um processo de parasitismo espiritual que, se não for quebrado, pode levar a quadros depressivos profundos e até mesmo à morte prematura, pois o corpo físico não suporta por muito tempo o peso de carregar correntes espirituais forjadas nas fornalhas da intenção egoísta e maligna. Quando a amarração atinge um estágio mais avançado, ela começa a alterar não apenas o mundo interno da vítima, mas também o seu ambiente externo e as suas relações sociais, manifestando o quarto sinal, que é o isolamento social e a aversão a terceiros. Pois o objetivo final do feitiço é que a vítima pertença exclusivamente a quem a amarrou. E para isso é necessário cortar todos os outros laços de afeto que ela possui. E a pessoa começa a sentir uma irritação inexplicável com amigos e familiares que antes amava. Brigas surgem do nada por motivos fúteis, e a vítima começa a se afastar de todos que poderiam lhe abrir os olhos ou oferecer ajuda espiritual, criando uma bolha de isolamento, onde só existe espaço para ela e para o feiticeiro. E se a vítima estiver em um relacionamento amoroso, a amarração agirá com uma violência brutal para destruir essa união, causando um súbito nojo do parceiro atual, uma perda total de interesse sexual e uma frieza que beira a crueldade, fazendo com que a pessoa amarrada
destrua seu próprio relacionamento saudável para correr atrás de quem a está manipulando magicamente, e isso se conecta ao quinto sinal, que é a reação a objetos sagrados e ambientes espirituais. Porque a presença de entidades densas na aura da vítima cria uma incompatibilidade energética com tudo o que é sagrado ou de vibração elevada, e a pessoa pode começar a sentir um desconforto físico real ao entrar em igrejas, templos ou centros espíritas. Pode sentir náuseas ao sentir cheiro de incenso ou arruda. E pode ter reações agressivas ao ouvir orações ou mantras, como se algo dentro dela se contorcesse de ódio diante da luz. E o livro da capa preta menciona que, em casos graves, a vítima não consegue sequer tocar em objetos como crucifixos, bíblias ou guias, sem sentir uma queimação ou uma repulsa instintiva, o que é um indicativo claro de que há uma influência maligna ativa, tentando impedir que a pessoa busque a cura espiritual e os próprios animais de estimação, que são mais sensíveis. As energias sutis podem começar a reagir à vítima com medo ou agressividade, rosnando para o nada ao redor dela, ou se escondendo quando ela se aproxima, pois eles veem as sombras que a acompanham e sentem o cheiro da magia de cemitério ou de encruzilhada que está impregnada em seu campo áurico, um cheiro que para os humanos pode se manifestar como o sexto sinal, o odor fantasma, onde a vítima ou as pessoas ao seu redor sentem de repente cheiros que não têm origem física, como cheiro de velas queimadas, cheiro de terra úmida, cheiro de flores de velório, ou até mesmo cheiro de enxofre e podridão, que são as assinaturas olfativas dos materiais usados no ritual ou das entidades convocadas para executá-lo, sinais claros de que o mundo espiritual inferior está vazando para a realidade física da vítima. E finalmente chegamos ao sétimo e mais triste sinal, que é a anulação da personalidade e a ruína financeira. O estágio final da amarração, onde a vítima já não é mais ela mesma, mas uma extensão da vontade de quem aprendeu, agindo como um zumbi que abandonou seus próprios sonhos, seus hobbies, seus princípios morais e até mesmo sua dignidade para servir ao objeto de sua obsessão imposta. E é comum vermos pessoas brilhantes, inteligentes e bem-sucedidas, que sob o efeito de uma amarração forte, começam a tomar decisões financeiras desastrosas, entregando dinheiro, bens e propriedades para o feiticeiro, ou gastando tudo o que tem na tentativa desesperada de agradá-lo, ou de manter a relação doentia funcionando, pois a amarração cega o discernimento e faz com que a vítima veja a exploração como prova de amor e o abuso como cuidado. E os grimórios nos alertam que a energia da amarração é uma energia de estagnação e morte, e quando ela entra na vida de alguém, ela contamina todas as áreas, inclusive a prosperidade, fazendo com que negócios que iam bem comecem a fracassar, que oportunidades de emprego desapareçam e que o dinheiro escoe por entre os dedos como água, pois a vibração da vítima está sintonizada com a escassez e a dependência, e não mais com o crescimento e a abundância. E o livro da capa preta, embora contenha as receitas para fazer tais feitiços, também contém nas entrelinhas o aviso terrível sobre o karma gerado por eles, pois quem amarra alguém está, na verdade, se amarrando a essa pessoa com correntes de ferro em brasa que perdurarão por muitas encarnações, criando um débito espiritual impagável e condenando a si mesmo a ser vítima do mesmo tipo de violência no futuro, pois a lei do retorno é a única lei universal que não pode ser burlada por nenhum feitiço. E se você reconheceu a si mesmo ou a alguém próximo em vários desses sinais descritos, saiba que a primeira e mais importante arma contra a amarração é a consciência, pois o feitiço se alimenta da ignorância e do medo. E no momento em que você percebe que o que você sente não é seu,
mas algo imposto a você. A corrente começa a trincar e a sua vontade soberana começa a despertar do coma, induzido sendo necessário. Então, buscar ajuda espiritual, séria e qualificada para desfazer os nós que foram atados no plano astral e banir as entidades que se alimentam da sua dor. Pois nenhuma amarração, por mais forte que seja, é mais poderosa do que o livre-arbítrio humano, quando este decide retomar o controle de seu próprio destino e romper com as algemas da escravidão emocional que foram forjadas na escuridão da inveja e do desejo de posse.